Irmãos, boa noite, amados irmãos, boa noite, igreja, graça e paz. Quero, antes de estar passando para o texto que nós vamos estar lendo e em cima dele estarmos pregando, eu queria avisar a igreja que sem ser o próximo sábado, agora o outro sábado, segundo sábado de fevereiro, nós estaremos realizando o nosso culto de ceia, às 20 horas, e você, independentemente de ser membro ou não, está convidado a estar conosco. Estaremos então celebrando a ceia do Senhor, segundo sábado de fevereiro. Também avisar a igreja que nessa quarta-feira nós não teremos culto de estudo bíblico. Por quê? Porque acho que já há uns 4 meses nós estamos realizando sempre na primeira quinta-feira do mês uma reunião de oração, e depois da reunião de oração é feito uma confraternização, e os irmãos então ficam sabendo, os irmãos que vêm normalmente no culto de quarta-feira, que nessa quarta-feira nós não teremos o culto de estudo, mas na quinta os irmãos estão convidados para estarem aqui às 20 horas e estarmos então assim participando dessa reunião de oração, que tem sido, sem dúvida alguma, uma grande bênção. Tem sido muito bom no aspecto de comunhão, né, de trocar testemunhos, orar uns pelos outros, tem sido muito gostoso. Eu quero abrir convosco um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho, como também a tua perseverança. Sei que não podes suportar, ou aceitar, ou acolher homens maus na igreja, evidentemente, né? E que puseste à prova aqueles que a si mesmos se intitulam, se declaram apóstolos, mas não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança. Note que o texto não diz tiveste perseverança, diz tens. Tens perseverança. Suportaste provas por minha causa e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, te arrepende
volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, a igreja, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias ou rejeitas as obras dos nicolaítas, e que eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A palavra desta noite, ela pode ser apresentada com, eu não sei se um título, mas poderíamos anunciá-la como a necessidade de volta ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Pastor Daniel, enquanto estava ministrando, eu tinha chegado da igreja do Tabuleiro e eu vi que deu problema com a parte elétrica ou eletrônica. E ele perguntou para a igreja o que pode nos impedir de adorar, né? Não era a falta da energia e tal. Existe uma coisa que pode nos impedir de adorar a Deus, que é justamente quando a gente deixa o primeiro amor. Quando se deixa o primeiro amor, se perde boa parte da motivação de se adorar. Quando se está enamorado de alguém e que se está no primeiro amor, não cansamos de elogiar, de dizer coisas, de falar coisas bonitas, de agradar. Mas quando o primeiro amor arrefece, as palavras já não são tanto de elogio, às vezes são mais de crítica. Esse texto é um texto que nós precisamos tomar muito cuidado, porque ele não nos deixa claro exatamente do que Jesus está se referindo quando fala do fato de que a igreja abandonou o seu primeiro amor. Jesus está repreendendo a igreja e é necessário nós lembrarmos, não sei se você tem muita afinidade, você tem uma prática habitual de ler a palavra de Deus, mas se você, claro, você tem essa prática, você vai entender que Jesus está repreendendo severamente uma igreja praticamente perfeita. Jesus está repreendendo uma igreja que não estava em pecado. Jesus estava repreendendo uma igreja que não negligenciava o ensino da palavra sem distorções, que chama-se normalmente de ortodoxia. Ortodoxia é aquela palavra que não tem mescla, que não tem mistura, que não tem tempero, que não tem acréscimo, que não tem alguma parte que se omita, né? A sonegação do alimento, do dispenseiro, né? Não. Uma igreja que provavelmente não era formada por covardes. O contexto do primeiro século facilmente se deparava com pessoas que desistiam da fé por ameaças, por risco de morte. Igreja, Jesus disse, olha, você tem suportado prova por causa do meu nome. Perseverança,
Vocês não são inconstantes. É isso que ele fala, a tua perseverança. Eu conheço a tua obra. Eu conheço o teu esforço, o teu labor. Labor é trabalho, né, irmão? Eu conheço o teu trabalho, o teu labor, a tua perseverança. Tu não aceita qualquer coisa, qualquer pessoa para subir no púlpito, para ensinar na igreja. Tu não pode suportar os falsos mestres. Aqui, suportar os homens maus é acolher, é permitir, é acessar a qualquer pessoa, a ensinar a igreja. Então, o cuidado, o zelo com a doutrina da igreja. Você não pode suportar os homens maus. E você colocou à prova esses que si mesmo se chamam apóstolos, se declaram apóstolos e não são. E você foi prudente, você os denunciou e provou que eles eram mentirosos. Isso é qualidade, irmão. Eu sei que você persevera, você é perseverante e você suporta provas por causa do meu nome. Você não esmoreceu. Irmão, o que falta para essa igreja? Faltava tudo. Faltava o primeiro amor. E quando a gente fala sobre o primeiro amor, a gente tem que ser cuidadoso, porque existe, evidentemente, uma possibilidade de dois caminhos. E não importa se é um ou é o outro, nos dois casos, é uma falha e um retrocesso enorme. Alguns estudiosos afirmam que esse primeiro amor não era propriamente o amor que devemos dedicar ao Senhor, mas muito provavelmente esse primeiro amor diz respeito a uma mudança numa atitude que inicialmente era uma atitude de evangelizar, de fazer missão, de proclamar o evangelho. Então, o amor aqui não seria propriamente o amor por Cristo, seria o amor pelas almas, que para Deus é vital, porque cabe à igreja essa função. Essa é a missão da igreja no mundo. A igreja não tem a missão de enriquecer no mundo, de empreender negócios no mundo. A igreja tem a função de evangelizar. A igreja tem esse papel de agência missionária, de representante do reino de Deus na terra. E de pregar o evangelho a toda criatura. E qual é, evidentemente, a maior motivação depois da obediência à ordem que Jesus dá? Qual a motivação para alguém falar de Cristo para alguém, senão o amor por essas almas? Então pode ser que esse amor perdido, ou esse primeiro amor não perdido de todo, se refira ao fato de que a igreja, muito embora trabalhava internamente, a igreja ela se empenhava na sua autoedificação, a igreja se empenhava em viver a palavra de Deus no dia a dia de uma maneira inculpável, de uma maneira que não deixaria dúvidas de que eram discípulos de Cristo, amando-se uns aos outros, quem sabe, mas algo interno, mas esse amor pelas almas perdidas pode ser que tenha se perdido. E claro, a igreja, assim como Jesus Cristo, ele manifestava compaixão, ele manifestava misericórdia ao olhar
publicanos, a olhar prostitutas, a olhar ladrões, como no caso da cruz. Esse compadecimento e essa misericórdia, esse amor pelo perdido, a princípio, deve também residir dentro dos nossos corações, de tal maneira que quando a gente olha para o mundo e a gente vê o mundo perdido, a gente deve sofrer. A gente não deve julgar, claro. Se a gente não for muito vigilante, a gente não se aperceber e não tiver cuidado, a gente facilmente vai incorrer numa atitude de julgamento quando a gente olha a geração de hoje, o que se faz, como é o estilo de vida. Mas nós não fomos chamados para julgar. Especialmente o mundo, nós fomos chamados para evangelizar o mundo. E entendo que o amor pelas almas é um combustível que deveria e deve, né, ser essa força motriz que leva a igreja a olhar para alguém e falar do amor de Jesus, falar do plano de Deus para a salvação. Imagine uma igreja que trabalha internamente, que se empenha para si mesmo, que vive de uma maneira agradável, que agrada ao Senhor, que vive uma vida de santidade, mas uma igreja que não anuncia aquilo que não compete aos anjos, que não compete ao Estado, que não compete aos filósofos, à ciência, compete exclusivamente à igreja. Se a igreja de Éfeso, e foi efetivamente uma grande propulsora do evangelho em toda a Ásia, nós sabemos disso, que através da igreja de Éfeso, o evangelho foi conhecido em diversas partes. Por quê? Porque a igreja ela tinha esse potencial por causa não somente da recomendação ou da ordem, do comissionamento dado por Cristo, mas a chama que ardia para que cada pessoa perdida pudesse ouvir o evangelho. Essa ou este é um caminho. Não sei se você sente dor, não sei se você se entristece quando você vê uma criança. Eu, ultimamente, tenho comentado com pessoas próximas a mim, quando eu vejo uma criança, e tão inocente, tão pura, tão linda, e a gente saber que, dependendo de como for a educação ou o caminho que os pais derem para ela, daqui 12, 13 anos elas poderão estar na droga, na prostituição. Isso fere o coração das pessoas, ou o nosso coração, pelo menos, deveria se sensibilizar. Outro dia, fazia muito tempo que eu não andava aqui na Beira-Rio, muito tempo mesmo. E há uns meses atrás, eu e minha esposa, convidei ela para a gente dar uma caminhada aqui por trás, e quando eu cheguei aqui nessa parte aqui da praça, ali onde tem ali o skate ali, e acho que era um sábado assim, de tardinha assim, e aquela gurizada vindo da praia, aquelas meninas com 12, 13 anos, palavreado, jeito. E eu cheguei mal em casa, irmão. Sabe, com assim, um sentimento de dor, de tristeza. Não um sentimento de julgamento, de poxa vida, como é que está essa gente? Não, sabe? Porque são almas preciosas. Então, se um dia houve na igreja de Éfeso essa chama de anunciar o evangelho e não ficar trancafiado em quatro paredes, cuidando somente de si mesma, certamente isso para o Senhor foi motivo de uma severa repreensão. A repreensão foi severa, irmãos.
Eu não vou entrar nem muito no detalhe, porque isso é polêmica. A promessa que ele faz, se você não mudar, eu vou retirar do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro aqui é a igreja. Deus iria eliminar. Esse é o primeiro ponto. Mas, seguramente, e isso é notório, existe um entendimento por parte de muitas pessoas que esse primeiro amor pode... Jesus, quando fala sobre esse primeiro amor, ele pode estar se referindo ao prazer e à alegria que havia no coração da igreja recém-convertida por causa do próprio Senhor. Quando a grande razão da alegria do viver era o próprio Senhor Jesus Cristo e não propriamente a sua obra. E não propriamente as tarefas que compete ou competia à igreja. Jesus era inicialmente o motivo da alegria, do gozo, do prazer. E certamente ele era o foco, o alvo de uma busca desenfreada por uma cada vez mais intensa intimidade com ele. Ele é um noivo. E a igreja é a noiva. E a noiva é apaixonada pelo noivo. Eu acho que, não sei se é o seu caso, mas é muito comum quando a gente descobre Jesus, né? Quando a gente, ou colocando de uma maneira diferente, quando ele se revela a nós, pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, quando a gente consegue discernir a pessoa de Jesus e consegue experimentar a sua doçura, o seu perfume, o seu calor, o calor da sua presença, o conforto do seu envolvimento, não há como não se apaixonar por Jesus sem fazer nenhuma forçação de barra com palavras. A grande motivação da igreja, o grande desejo da igreja, não são as coisas que ela faz, muito embora são coisas importantes, inclusive missões, inclusive evangelizar. Mas a coisa mais importante é verdadeiramente essa intimidade, esse amor, essa entrega, essa busca por Ele. Por Ele. Por isso que eu, quando iniciei esse sermão, eu fiz menção ao que o pastor Daniel falou, né? O que nos impede de adorar? Quando nós perdemos o primeiro amor, né? Muitas vezes a gente perde aquela chama, aquele impulso de, independentemente de onde estarmos, em que hora ou em que circunstância nós o adorarmos, né? A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Interessante que Jesus não fala que Deus está procurando missionários, Deus não está procurando apóstolos, Deus não está procurando pastores. Deus está procurando adoradores. Porque em primeira e última análise nós somos chamados para adorá-lo. Mas como é que você pode adorar alguém se você perdeu o primeiro amor por ele, que um dia foi a razão da tua existência, a motivação do teu viver, sabe, o motivo do teu sorriso? Jesus Cristo, ele deve ser tudo em nossa vida. E eu creio que a igreja de Éfeso, como grande parte de nós, quando descobre Jesus, Jesus se torna aquele tesouro escondido. Jesus, ele dá um exemplo, ele fala de uma parábola, falando a respeito do reino de Deus, mas eu entendo, sem dúvida alguma, que Jesus Cristo, ele se confunde com o próprio reino. Ele é o príncipe, ele é o rei desse reino. E ele diz que o reino de Deus é como um tesouro que alguém descobre, está escondido, não é revelado a todos, e quando descobre, passa a ter o
o primeiro passa a ser o primeiro lugar na vida da pessoa que o descobre, e todas as outras coisas se tornam secundárias, a ponto de que ele se desfaz de todas as outras coisas para adquirir aquilo que é o que tem mais valor. Assim como uma garota, quando se enamora de um garoto e vice-versa, e enfrentam muitas vezes o mundo, abrem mão de tantas coisas por causa desse amor, especialmente esse amor primeiro. Que com o passar do tempo, depois de se casar, e aí vem os filhos, e aí vem os problemas financeiros, e aí vem os problemas de parentes, vem tanta coisa, né? E muito embora ainda permaneçam unidos, ainda estão juntos, respeitam-se um ao outro, são fiéis um ao outro. Sabe, eu estou traçando aqui o perfil de Éfeso, a igreja fiel, uma igreja perseverante, que continuava, uma igreja que trabalhava, mas faltava aquela coisa dos primeiros anos. A gente ouve testemunho de casais, né, que experimentaram renovos, não estavam separados, né? Faziam as coisas juntos, passeavam, viajavam, trabalhavam, almoçam juntos, dormem juntos. Mas o testemunho muitas vezes é de que faltava, né? Se perdeu no caminho. E assim é, ou assim somos nós, muitas vezes no transcurso da nossa caminhada, começamos eufóricos, apaixonados por Jesus. Jesus é tudo para nós, abrimos mão de tudo, abrimos mão de amizade, aceitamos ser rejeitados por amigos. Se somos excluídos, não tem problema, porque o que importa é aquele por quem eu me apaixonei, aquele que se tornou a razão da minha vida, Jesus Cristo. Esse é o primeiro amor, que se não tomarmos o devido cuidado, pode se perder. Aconteceu isso com Éfeso, muito provavelmente. De uma forma ou de outra, a repreensão é clara e a repreensão é severa. Quando do primeiro amor, a nossa grande alegria é estar na presença da pessoa que a gente ama. Hoje a geração é uma geração diferente. Nem sei se existe mais namoro. Hoje parece que não existe nem mais namoro, né? Mas eu sou de uma geração que ainda existia namoro. E eu acho que em algumas igrejas, em algumas famílias ainda tradicionais, que primam pelos valores da palavra de Deus, né, ainda valorizam muito e fazem questão do namoro. Mas naquela época que tinha-se o dia para se namorar, não sei se vocês não são dessa geração, eu sou dessa geração, né? Peguei essa época que tinha o dia para se namorar. Me lembro da minha irmã, hoje já viúva, né? E quando ela tinha, acho que era um dia na semana, e depois o sábado ou o domingo, né? Um dia, né? Então, o amor faz com que se tenha uma necessidade, um desejo de se estar. Puxa, não vejo a hora de estar junto. Né? Não vejo a hora de a gente poder ir lá para o cinema, de a gente conversar, comer pipoca junto. Né? Enfim, amor implica em necessidade de estar na presença. Eu sempre falo do meu saudoso pai, meu melhor amigo. Grande amigo, disparado, humanamente falando, né? Não vou comparar com Jesus, mas nesse mundo acho que não posso comparar com ninguém. E Deus colocou no meu coração um amor tão grande pelo meu pai, e a minha alegria era poder sair daqui, de Itajaí, imagina, eu pegava a duplicação da BR-101, irmãos, às vezes era 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Para ir a Florianópolis, chegar lá perto do meio-dia, almoçar com ele, conversar com ele, abraçá-lo, ficar um pouco depois da tarde e retornar. E isso eu fazia 1, 2 vezes toda semana. E quando meu pai partiu, ficou um buraco na minha vida, foi um chão que saiu. Isso é amor. E quando a gente descobre Jesus Cristo, a gente vê Jesus assim. E o passar do tempo a gente se envolve, Romualdo.
a gente se envolve, Jerônimo, com as coisas da igreja. A gente começa a trabalhar, a gente começa a se envolver, a gente começa a entrar muitas vezes num ativismo e sutilmente aquele primeiro amor ele vai se perdendo. E eu quero dizer para você, e você não se surpreenda, que pode chegar a um ponto até que o que segura muitas vezes alguém na igreja é o trabalho, é o serviço, é o ministério. Existe uma palavra tremenda. Eu estava vindo para cá e o Senhor me fez lembrar nessa questão de você fazer as coisas, de você ser, ter um perfil, sabe, de como Éfeso, de igreja praticamente perfeita, mas ter uma repreensão porque ela pecou justamente naquilo que ela não podia pecar, né? No abandono do primeiro amor, no arrefecimento desse amor, no esfriamento desse amor, muito embora mantivesse uma atitude de ativismo, de fazer o que devia, de pregar a palavra como deve ser pregada, de não aceitar falsos mestres, sabe? Tudo certo. A palavra de Deus, ela diz, e você conhece porque talvez quando se trata de amor, é seguramente a palavra mais importante. E aqui, o apóstolo Paulo, ele não fala propriamente o amor a homens ou a Deus, ele fala sobre o amor como um dom supremo. Veja bem que o amor é dom, e isso aí é fundamental nós falar sobre isso, porque como sendo um dom, e se é dom ele procede de Deus, muitas vezes o nosso dom precisa ser renovado. Assim como dons na igreja precisam ser reavivados, o dom do amor precisa ser muitas vezes renovado, não somente no casal, não somente na família, mas na nossa relação com aquele que um dia foi a razão da nossa existência. Nós podemos trabalhar para ele, nós podemos testemunhar dele, nós podemos fazer tudo por ele, podemos até aceitar sofrimentos por causa dele, mas será que existe ainda aquele prazer, aquela alegria, aquele gozo de pertencer a ele e ele nos pertencer, porque ele é nosso, nós somos dele e ele é nosso? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina, ou retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, era uma igreja fiel, era uma igreja que servia, mas perdeu o primeiro amor. Quem sabe até a sua atividade como igreja passou a ser a razão da sua existência. Corremos o risco de nos apaixonarmos pela obra de Deus, de nos apaixonarmos pela obra de Deus e permitirmos que o nosso coração se esfrie no que diz respeito ao amor pelo Deus da obra. Amamos tocar, amamos cantar, amamos pregar, amamos evangelizar a obra de Deus. Mas não temos mais aquele desejo, aquela vontade de estar na presença dele, o que caracteriza o verdadeiro amor. Como o namorado e a namorada, como o filho que ama o pai, que quer estar com o pai. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ele está falando aqui, irmão, de martírio.
sofrer dano por causa do nome do Senhor. E ele fala numa possibilidade que a gente não consegue supor. Como pode alguém se permitir entregar o corpo para ser queimado e não ter amor? Talvez não ter aquele amor que Jesus está requerendo, o primeiro. Aquele que nos fazia rir, aquele que nos fazia sorrir, aquele que nos fazia cantar. Mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Existem muitos versículos que falam de como o amor por Deus, o amor a Deus, ele é importante. E às vezes a gente fica pensando, puxa vida, isso verdadeiramente é amor, como o salmista, quando ele compõe, né, aquele salmo, cantado inclusive, né, e o cântico é lindo, e muitas vezes nós cantamos e nós não nos apercebemos que nós estamos um pouco distante daquilo que nós estamos cantando, assim como a corça supira pelas águas. É um cântico lindo, a gente canta. Mas esse é a declaração de alguém que verdadeiramente suspirava por Deus. Não pela obra de Deus, por Deus, pela pessoa dele. Amor pelo noivo, por Deus, pelo Senhor Salvador. Como suspira a corça pelas águas. Da mesma forma, Deus, assim por ti suspira a minha alma. Suspirar é anseia. Anseia pela presença. Anseia pela presença. Quando eu me converti, essa história eu já contei, acho que mais de 10 vezes na igreja, mas nunca é demais a gente repetir, porque retrata o que eu estou falando. Aquela coisa de você chegar em casa, não vê a hora de você chegar em casa, de você ir para o seu quarto e você ter o tempo com ele, porque você sabe que você vai sair diferente. Quando você realmente experimenta o Senhor, não tem como nós não nos apaixonarmos por ele e ele se tornar verdadeiro o grande amor da nossa vida. E eu trabalhava, e quando eu chegava em casa, eu tinha que cumprir horário, justamente na época que eu me converti, eu não tinha liberdade de horário. E quando eu chegava em casa, tomava café, e via meus filhos, minha esposa, e depois ia tomar meu banho e ia pro meu quarto. Era o meu momento especial. Porque é aquele tesouro escondido que você descobre, irmão. É o primeiro amor. Aquele desejo, sabe? E você sabe que não é uma prática religiosa, não é tão somente uma questão mecânica. Não é. É uma questão de viver aquilo, de experimentar aquilo. Então eu preparava um ambiente, ninguém me ensinou isso, eu era de neófito, de recém-convertido, e chegava a acender incenso, irmão, para ficar cheiroso o quarto, e tomava um banho, deixava o quarto assim, sabe, meio numa meia luz, e deixava o quarto perfumado, e ali eu ia buscar o Senhor. Era o melhor momento da minha vida, como graças a Deus, e eu falo isso para os irmãos, diante de Deus que está presente aqui. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, e eu estou falando diante dele. E ele sabe que eu não minto. Os melhores momentos da minha vida ainda são na presença dele. O meu melhor momento não é quando eu estou com os meus filhos, com a minha esposa, que eu os amo, que é um momento agradabilíssimo. Não é quando eu estou com a minha esposa viajando, passeando, conhecendo outro lugar, que é muito bom. O melhor momento é quando eu estou com ele. Nós corremos o risco de perdermos essa paixão. Muito embora estejamos super envolvidos com a obra de Deus e com um coração um pouco distante do
do Deus da obra. Isso é para nós. Isso pode acontecer com a gente. E a gente não manda no coração. Sabe, Jerônimo? A gente não manda no coração. Eu digo assim, você não muda o seu coração. Você pode rejeitar algo que o coração quer e você sabe que não é bom para você. Mas você mandar o coração, você pode ir contra o coração. Isso que Jesus está requerendo. Se a questão é o amor que por ele que esfriou na igreja, mas o amor é dom, e é dom de quem? Quem me deu esse dom de amar o próprio Deus? Quem foi? Ele. A necessidade de nós estarmos sensíveis, se realmente ainda existe em nosso coração, se é que um dia nós provamos verdadeiramente o Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que isso não tem nada a ver com capacidade, com habilitação, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver, nada. Isso é concessão de Deus. E eu sei que nem todas as pessoas um dia experimentaram verdadeiramente o cheiro, o perfume, o calor, a presença do Senhor. Mas quando se descobre, tem que se apaixonar. E é como se fosse um primeiro amor de um garoto e de uma garota. Mas que com o passar do tempo, pelas coisas, especialmente quando se lida, né, como líder, quando se lida com tantas coisas, porque a obra de Deus, felizmente ou infelizmente, não se envolve tanta coisa, é tanta preocupação, é tanto detalhe. Um dos meus melhores amigos, pastor, que não está mais no nosso meio, ele era um homem que se acordava, ele se levantava às 5 da manhã. Ia dormir às vezes 11 horas, meia-noite, não parava. Só servindo a obra de Deus. Mas algumas vezes ele me dizia, Fernando, eu não tenho tido tempo para o meu Senhor. Muito envolvido, né? Fazendo tudo o que a princípio se espera de alguém ou de uma igreja, como o caso de Éfeso, perseverante, trabalha, labor, aceita sofrer pelo nome do Senhor, ensina corretamente, não permite que falsos mestres se introduzam na igreja, tem zelo pelo púlpito, pela igreja. Mas de alguma maneira parece que o coração se distanciou. Jesus sempre terá que ser a nossa grande paixão, Tito. Sempre, sempre. Até porque quando nós nos apaixonamos por Ele, ou Ele nos faz nos apaixonar por Ele, tudo que fazemos, fazemos com mais alegria. Fazemos para Ele, não por nós. Nos esmeramos não para ser visto, mas porque o amamos. Nos dedicamos não porque é uma incumbência de um pastor ou de um líder, não, porque nós o amamos. A motivação de servirmos o Senhor, a motivação certa é esse amor que se depara, né? Me lembro, irmão Américo, não sei se você se lembra, a gente brincava com o irmão Américo. O irmão Américo, ele vinha toda reunião na igreja, irmão, toda. E tinha uma época que tinha sexta, tinha quarta, tinha sábado, jovens, tinha domingo. E tinha a reunião das mulheres. A única reunião que ele, acho que ele nunca veio, foi das mulheres, né? Aí alguém brincava, irmão América, a única coisa é que ele não vem é na reunião das mulheres. Do resto, ele estava aqui. Chegávamos aqui na igreja, ele estava parado ali, muitas vezes, 1 hora, 2 horas, antes de começar a igreja, começar o culto. Eu disse, irmão Américo, o que o irmão está fazendo aqui? Se não, eu quero estar aqui. E foi uma pessoa que deixou isso bem claro para nós, né? O amor que ele tinha. Nunca perdeu o amor pela igreja, mas acima de tudo o amor pelo Senhor. Eu estava dizendo para você, encerro, justamente por ser um dom, ele precisa ser renovado, irmãos. Alguém pode dizer assim, pastor, mas ninguém manda no coração.
Eu um dia fui apaixonado por Jesus. Hoje eu sou apaixonado pela obra dele. Hoje eu me envolvo tremendamente. Eu não tenho descanso. Eu quero dizer para você que se Deus ele é capaz de renovar em seu coração um sentimento que você tem pelo seu esposo, pela sua esposa, ou por um filho, ou por um irmão, muito mais interesse ele tem em renovar o seu amor por ele, a sua alegria nele, o seu prazer nele. Nós misturamos tudo, irmão. Nós misturamos Deus com a obra de Deus. Nós misturamos Deus com a igreja. Muitas vezes a gente está na condição de Éfeso, trabalhando, se dedicando, mas tenho contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Fica de pé, querido. Fica de pé em nome de Jesus. Nosso querido Deus, eu quero te louvar, Pai. Tinha tanta dúvida em meu coração, Senhor, quando vim para cá, em trazer essa palavra à tua igreja, mas, como diz a tua palavra, os teus olhos são olhos como chama de fogo, que tudo, em tudo pode penetrar no mais oculto, no mais escondido, no mais profundo do nosso ser. Tens o termômetro em tuas mãos para medir a intensidade de nosso amor por ti, Senhor. Eu não sei, Pai, pessoalmente, eu não sei quantos daqueles que aqui estão um dia verdadeiramente descobriram o Senhor, experimentaram a bondade, o gozo, o prazer de pertencer ao Senhor e de estar em comunhão contigo. Não sei, Pai. Mas de uma coisa eu sei, Senhor, que todo aquele que te descobre e todo aquele que se achega a ti, inevitavelmente vai se apaixonar por ti. Mas também sabemos, Senhor, que as coisas que nos cercam buscam nos separar, buscam muitas vezes de uma maneira muito sutil fazer com que o nosso coração se envolva tanto com coisas a fazer do que propriamente com a relação que devemos ter contigo, de servo e senhor, de filho e pai, de noiva e noivo e esposo. Te peço em nome do Senhor que essa palavra possa ser ministrada, não por mim, mas essa palavra seja ministrada pelo teu Espírito, levando cada irmão, cada irmã a refletir sobre isso. De uma maneira ou de outra, Senhor, não podemos correr. Se perdemos o amor pelas almas, não é diferente. Que o Senhor infunda em nosso coração essa chama, esse desejo, quando olhamos alguém, quando vemos uma alma perdida, enganada, iludida, engodada, a passos largos, em direção ao inferno, que a nossa alma possa sofrer, que a nossa alma possa sentir, e que sejamos induzidos, levados e capacitados pelo teu Espírito a falarmos de ti. Se verdadeiramente te amamos, ó Deus, e se verdadeiramente amamos as almas, devemos almejar, ansiar, para que outros também te conheçam. E certo estamos,
com toda a certeza, Pai, nos apropriamos dessa consciência de que se alguém te descobre, todas as outras coisas perdem o sentido, ou pelo menos se tornam muito num segundo, terceiro ou quarto plano, e tu passas a ser o centro, o eixo, a razão, a essência do nosso viver, Senhor. A nós que perdemos o amor pelas almas, Senhor, nos dá de volta. Nós não podemos fazer isso, Senhor. Isso procede de Ti. Entendemos que o amor é dom, e é dom daquele que é amor. Tu és amor, Pai. Ninguém sabe amar como Tu amas. Se por outro lado, nosso amor por Ti esfriou, Senhor, não precisamos nascer mais uma vez de novo. Não precisamos converter novamente. Precisamos tão somente, Pai, que o Senhor nos renove. Assim como o Senhor tem renovado muitos casamentos, o Senhor tem devolvido ao coração de maridos e esposas amor um pelo outro. Que o Senhor nos encha de amor, de alegria, de prazer por Ti, Senhor. Qual bem maior, Pai, pode existir do que Tu mesmo? O que pode haver de mais maravilhoso, Senhor, além de Ti? O amor com que nós Te amamos nos faz bem. É remédio para a nossa alma, Pai. Enquanto que o amor pelas coisas desse mundo é fel, é veneno, é suicídio, é abismo. Planta, Pai, essa semente. Fala aos corações. Não quero falar mais nada. Só quero Te pedir em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos leves com essa palavra no coração. Que Tu fales ao nosso coração esta semana. Aqueles que perderam o prazer de Te buscar pela manhã ou no entardecer. Aqueles que quando olham algo maravilhoso em torno de si, como a própria natureza, e se alegram porque são reportados a Ti e Te adoram, sim, até nas coisas que fizeste. Tu és o Criador de todas as coisas, mas acima de tudo nos amaste primeiro, sendo que não tínhamos nada para Te oferecer, Senhor, e Tu nos amaste a ponto de entregar a Tua vida por nós. Enche-nos, Senhor, deste amor, muito acima daquilo que se possa chamar de obra de Deus, muito embora nós a façamos, muito embora o Senhor requer de nós, mas Tu estás acima, muito acima de tudo. Ajuda-nos, Senhor, a nós, aqueles que perdemos de alguma forma a intensidade, o nível desse amor que se revelou no começo, o primeiro amor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos, Pai. Amém e glórias a Deus. Meu amado, receba essa palavra como uma palavra de Deus. Ele é o grande responsável por derramar em nosso coração esse amor que Ele requer de nós. Nós não precisamos, ficarmos inconformados, mas como vou fazer? Eu não sou dono do meu coração. Não. Nosso coração, Ele é o dono. E Ele sabe como fazer isso.
para que você novamente se apaixone por Ele. Amém? Vá na paz do Senhor, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.